Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, a penúltima lição desse trimestre, que tem expressado o papel da igreja na comunidade durante 12 lições. Hoje, a 12ª lição, Ministério Urbano no Tempo do Fim. Antes das considerações, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, te somos gratos por podermos falar contigo em tão boas circunstâncias, especialmente prosseguirmos no estudo da tua palavra, já quase completando as lições desse trimestre, com um tema tão apropriado para o preparo de teu povo, a ir em busca da conclusão da obra que tu nos tens confiado. Prepare-nos de fato, Senhor, para esta missão, fortaleça-nos, capacita-nos, encha-nos do poder do teu Santo Espírito, para que tenhamos condições de superar as nossas dificuldades, debilidades e, acima de tudo, perdoe os nossos pecados e faltas, nossos e de nossos lares representados. Que pela tua graça tenhamos êxito na conclusão da mensagem. Te pedimos a tua orientação, a tua direção e guia, em nome de Jesus. Amém. Esse ministério urbano no tempo do fim tem uns pontos muito curiosos e interessantes a estudarmos. De cara, temos uma mensagem escrita e narrada pelo profeta Jeremias, que diz o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Interessante. Quando Jeremias recebeu essa mensagem, ele foi poupado da deportação. Ele não foi para a Babilônia. Pela história do profeta Jeremias, sabemos que ele correu dos perseguidores da casa, dos membros da sua igreja, e ele acabou morrendo lá para o Egito afora. Mas ele não foi para o cativeiro babilônico, porque ele foi fiel ao tempo todo à mensagem do Deus vivo. E o rei de Babilônia o poupou, tanto da deportação quanto das destruições que haveria ali em Jerusalém. De uma maneira ou de outra, ele morreu fora de lá. Não fez parte do cativeiro babilônico. Mas em nome de Deus ele transmitia aqui a mensagem enquanto ele tinha que cumprir a missão, como porta-voz de Deus. E disse o que nós acabamos de ler, que eles deveriam buscar a prosperidade da cidade para onde eles iriam e orar pela prosperidade dela, porque a prosperidade deles dependeria da prosperidade daquela cidade. Nós somos uma raça eleita, e esse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo, desde que aceitamos fazer parte da raça eleita. Mas nem todo mundo que se batizou na igreja faz parte da raça eleita. Sabe por quê? Porque nem todos vivem uma conversão genuína. Nem todos aceitam que quem é dono da igreja é Deus, quem é dono da obra é Deus. As pessoas que acham que são donas da obra e querem manipular a obra com as suas próprias mãos, esses ainda estão sem converterem. Não entenderam o recado, não entenderam a mensagem do Ide, não entenderam a mensagem do Vinde, não entenderam a mensagem da salvação. Mas quando aceitamos fazer parte da raça eleita, nós aceitamos a verdade e vivemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como membros da raça eleita, nós temos plena e absoluta convicção de que somos apenas peregrinos desse mundo. E a missão do ID é o principal foco da nossa estadia por aqui. O segundo tema, a natureza das cidades. Se estudarmos Atos 18, de 1 a 28, veremos que Paulo desenvolveu um perfil muito interessante ao plantar igrejas pelas cidades do mundo onde ele passou.
Mas o texto que eu mais aprecio sobre o perfil missionário de Paulo está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 ao 27. Ali, Paulo nos deixa uma mensagem muito contundente de êxito missionário. Paulo, em poucas e boas, nesse contexto, é como se ele conseguisse explicar o comportamento do camaleão. O camaleão, nós sabemos que ele muda de cor conforme a cor do ambiente onde ele está. E não é porque ele é falso que ele faz isso. Ele faz isso por uma questão de sobrevivência. E ele faz com tanta habilidade que ele não só sobrevive, como ele prospera no meio ambiente onde ele se encontra, mesmo num ambiente hostil. Paulo disse que seria muito interessante que você lesse esse texto de 1 Coríntios 9, de 16 a 27. Todo verdadeiro missionário deveria ler, estudar e analisar com carinho esse texto de Paulo. Ele disse ali que ele se fazia de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Mas em momento algum ele se tornou fraco. Ele se fazia de fraco. Olha a história do camaleão. O camaleão não deixou de ser camaleão porque ele mudou de cor. Veja, meus amados. São habilidades importantes para trazer almas aos pés de Cristo. Fazer de forte com os fortes para ganhar os fortes, de judeu com judeu para ganhar o judeu, de gentio com gentio para ganhar o gentio. E no fundo, o amor fundamenta todo o perfil comportamental missionário de qualquer um que se faz dessa maneira, com o propósito distinto e exclusivo de levar almas aos pés de Cristo. É uma reflexão seríssima que nós temos ali nesse texto a ser analisado. Porque se formos impor condições, servir a Deus do jeito que a gente acha que está certo, fazer trabalho missionário então, cada cabeça é um mundo, cada cultura uma estrutura, cada cabeça é um mundo diferente. E como conseguir alcançar corações para que Cristo constranja a se converterem e aceitarem a sua palavra e fazerem parte da raça eleita, sem que nós nos envolvamos com a maior habilidade possível à nossa disposição, conforme instruído na palavra de Deus. Como conseguir êxito numa missão dessas, onde exige tanto conhecimento e tanta sabedoria divina, que não é nossa, é dele. Basta que aceitemos e ele nos envolverá, nos habilitará dessa capacidade, dessas habilidades, e quando ver, estaremos conduzindo essas pessoas aos pés de Cristo. Na natureza de qualquer cidade, de qualquer ambiente, seja cidade, seja campus, seja o interior, seremos habilitados a fazer a obra com êxito, desde que aceitando as orientações da palavra de Deus. E Paulo não deixa de ser uma referência sobre essas questões. Ouvindo os gemidos. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de Salmo 12, verso 5. Olha o que diz ali. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, levantar-me-ei agora. Veja o que Deus disse. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora. E ele não só levantou, como mandou o filho dele por amor do mundo. E o filho dele deixou a igreja representando esse levantar divino. E ai de quem não representar bem esse levantar divino diante dos pobres e dos necessitados, sejam eles do ponto de vista material ou espiritual. Quantos e quantos gemidos que eu e você temos que acudir em nome dessa representação do levantar de Deus.
Essa semana eu passei uma experiência interessante. Logo cedinho eu saí para fazer a caminhada. Eu já tinha atravessado a metade de uma avenida, faltando a outra metade. Quando eu percebi que um carro vermelho vinha subindo com o pneu esquerdo dianteiro estourado. Parou, até enviesado, próximo ao meio-fio, e era uma senhora. Desceu, colocou o triângulo atrás do carro, e a avenida muito movimentada, e pegou o telefone, ligou, desligou. Eu resolvi voltar para trás, atravessar a avenida de volta. Eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Eu liguei para o meu marido, mas ele está tão longe, eu não sei trocar pneu. Falei, se a senhora não se importar, eu posso trocar o pneu para a senhora. Falei, não tem problema não. Falei, então abre o porta-mala, por favor. Ela abriu o porta-mala, eu peguei o material e fui lá. Enquanto eu estou lá trocando o pneu, escutei quando ela ligou para uma pessoa e disse, olha, o anjo de Deus desceu aqui e está aqui trocando o pneu para mim, graças a Deus. Passou um pouquinho, ela ligou para o marido dela, que aí eu já sabia que era o marido, que era, oi meu amor, aquela história. O anjo de Deus desceu aqui e está aqui trocando o pneu. Sabe, meus irmãos, na realidade todos nós somos anjos de Deus. E a lição desse trimestre está promovendo exatamente isso. O papel da igreja na comunidade. Nós temos representado que tipo de anjos na comunidade? Ou está apagadinho? Durante a troca do pneu, eu disse para ela, do meu canal, que se ela e a família dela quiser assistir as lições, é só ela acessar. E ela conhecerá a mensagem. Plantei a semente, coloquei e fui embora. O amanhã a Deus pertence. Paulo planta, Apolo colhe, Apolo planta, Paulo colhe, e assim vai, a obra vai sendo feita. São pequenas oportunidades, pequenos ambientes, pequenos momentos que podem se tornar grandes ocasiões na vida das pessoas e da nossa também, para a honra e a glória de Deus. Não devemos perder a oportunidade, nenhuma oportunidade, de nos identificarmos como membros da luz, como membros da raça eleita, convidando outros a fazer parte da raça eleita também. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Semeando e colhendo nas cidades. Quarto tema. Aqui analisando Mateus capítulo 13, do verso 3 até o verso 23. Temos aqui a parábola do semeador. Mas o ponto que mais me destaca nessa parábola é o centro da conversa, aonde Cristo trabalhou com a mensagem, expôs a parábola. Aí os discípulos perguntaram para ele, Senhor, mas por que o Senhor vive falando em parábolas? E Jesus chama a atenção deles para os escritos do profeta Isaías, dizendo, vocês, eu falo abertamente, mas quando tem outros grupos de pessoas em volta, mesmo pessoas da nossa igreja, mas que os ouvidos deles estão mocados, os olhos estão camuflados, eles olham e não enxergam, eles ouvem, mas não escutam, porque o coração deles está endurecidos. Mas bem-aventurados sois vós que andam comigo, que buscam de alguma maneira, de fato, andar e viverem comigo. Isso tem um peso muito grande, irmãos. Como eu disse agora mesmo, não é o simples fato de ser batizado na igreja, estar lá dentro da igreja, que faz parte da raça eleita. Fazer parte da raça eleita é andar com ele, é ouvi-lo, é segui-lo, é divulgá-lo, é atrair almas aos pés de Cristo, é fazer parte da sua missão, é ser parte da sua missão.
A parábola do semeador, por sua vez, mostra que a semente é a palavra de Deus. Parte da semente caiu na beira da estrada e as aves vieram e comeram. Aqueles que a palavra entra no ouvido e sai no outro, estando dentro ou fora da igreja ou em qualquer lugar. O segundo grupo que ele apresenta é aquele que caiu em região de pedra e a terra era pouca. Aí a raiz era curta. A semente até nasce, brota rápido, a planta nasce rápido, mas com o primeiro sol que bater, ela murcha. É o fogo de palha. Ouve qualquer coisa, acontece qualquer coisa na vida, levanta, agora eu vou, agora eu mudo de vida. Basta vir as primeiras dificuldades, murcha, acabou tudo, passou batido. Próximo ano novo, quem sabe. Terceiro grupo, caiu no meio dos espinhos. A semente brotou, a planta cresceu, mas não teve como frutificar, porque os espinhos, as pragas, abafaram e sufocaram a planta que ela não produziu. Ficou estéril. Meus amados, os cuidados dessa vida, os pecados, o mundanismo, não é pecado que o homem inventou que é pecado. Pecado aberto, transgressão da lei de Deus. Não são regras inventadas. Não são tradições criadas. Mas de fato aquilo que a palavra aponta como pecado. E 1 São João 3,4 diz bem claro: pecado é a transgressão da lei de Deus. Acariciar esses pecados deixa a palavra infrutífera. Nós não produzimos frutos. Não importa se está dentro da igreja, se está fora, a perdição em qualquer lugar é igual. A salvação também. Veja o bom ladrão, nem desceu da cruz, não batizou, não frequentou igreja nenhuma. E no entanto, ali foi a oportunidade dele e ficou garantida a salvação para ele. Mas e eu e você? E a nossa salvação? E a salvação do mundo ao nosso redor, que cabe a mim e a você nos envolver nessa missão, semeando e colhendo nas cidades, nos campos e para todo lado. Quarto grupo daquela parábola de sementes caiu na mão de uma pessoa que levou e colocou em terra de cultura e deu fruto, um a 30, um a 60, um a 100, foi criando missionários. E a palavra só crescendo. Numa forma fantástica, como uma rede de multiplicação infinita, para a honra e a glória de Deus. E milhares convidados aos pés de Cristo para fazer parte da raça eleita e um dia gozar do reino eterno, da salvação, da vida eterna. Envolvimento pessoal. Quinto tema. Tiago capítulo 1, verso 27 diz o seguinte: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Muito simples, né? Mas é muito diferente da forma que vemos ou que assistimos, de um modo geral, numa grande maioria, o que é uma verdadeira religião, né? Muito apático. Igreja, casa, igreja, parecendo pombinho de igreja, mas nada de próximo, nada de evangelismo, zero. Só eu. E aí escolho o pregador, aí escolho o professor, aí escolho o aluno, escolho o que eu vou fazer ou deixar de fazer e pronto. Nada de me envolver com o mundo ao meu redor para trazer almas aos pés de Cristo. Os necessitados, não importa se são materiais ou espirituais, quantos e quantos estão gemendo, independente de serem ricos ou pobres, gemendo e clamando pelo conforto da verdade e pelo conforto do alimento, pelo conforto do agasalho, pelo conforto de tudo quanto é tipo de sufoco.
E onde está os servos e servas do Altíssimo? Da igreja, da religião pura e verdadeira, conforme Tiago aqui nos disse. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Sexto tema, alcançando as cidades. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Não se preocupe, Ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e possa salvar o maior número de pessoas possível. Ele conhece muito bem o resultado de Sodoma e Gomorra, de milhares de pessoas que morreram naquelas duas culturas, naquelas duas cidades. Somente 3 pessoas, Ló e 2 de seus muitos filhos, escaparam. E é por isso mesmo que hoje Ele está esperando eu e você se envolver nessa missão. E com tempo oportuno, de milhares de anos que Ele avisou. Só que o Messias foi embora já tem mais de 2000 anos. E está aguardando, tomando as providências como servos e servas do Altíssimo em suprir a necessidade do mundo ao nosso redor. Dentro das habilidades e condições que Deus nos coloca para cumprir com essa obra, com essa missão. A salvação e pleno conhecimento da verdade é o desejo do Senhor para todos nós, irmãos. Não tem desvio nem para a esquerda nem para a direita. Pense nisso, meu amado irmão. Temos uma história de Sodoma e Gomorra que foi destruída e temos um mundo religioso perecendo por falta de conhecimento. Com Bíblia na mão, com muita mensagem escrita, espírito de profecia e tudo mais. E, no entanto, acomodados, enferrujando uma fé que jamais poderia se enferrujar, justamente por falta de sangue missionário, por falta de envolvimento na causa do Mestre. Precisamos alcançar as cidades, as pessoas, o mundo ao nosso redor, antes que seja tarde demais. Como disse Paulo, ai de mim se não fizer, ai de mim, que recebia a orientação, recebia a mensagem, recebia a salvação e não levar para os outros. Ai de mim. Lembra daquele texto que eu citei lá atrás? Leia aquele texto, reflita aquele texto todo que eu comentei, de 1 Coríntios 9, 16 ao 27. Reflita, que ele é o texto dos missionários, é o texto da raça eleita. Presta atenção naquilo lá. E se envolva pessoalmente e alcance as pessoas que estão ao seu redor. Finalizando o 7º tema, refletindo na missão do ID. Eu gostaria de ler aqui um texto da pena inspirada de Advent Heavyway and Sabbath Herald, de 29 de setembro de 1891. Por que não deveriam as famílias que conhecem a verdade presente se estabelecer nessas cidades? Por quê? Haverá leigos que se mudarão para as cidades, para que possam deixar a luz que Deus lhes deu iluminar a outros. E outros que também vai para o interior e faz a mesma coisa. Mas, amados, a missão está aí. O mundo está aí. Com bilhões de pessoas. Não são 2 cidadezinhas do tamanho de Sodoma e Gomorra. É uma obra muito séria. E o envolvimento nela, o tempo de graça que nós temos é esse. Não importa se é 80, se é 90, se é 100, se é 50 anos. O tempo nosso é agora. Amanhã está longe e ontem já passou. É agora. Temos que nos envolver nessa missão, antes que seja tarde demais. Não adianta fazer tudo em meu favor e nada em favor do próximo, e pessoas se perderem por causa da minha negligência. Se eu posso estender a mão e tirá-la do afogamento, por que deixá-la afogando na lama desse mundo?
se eu tenho luz suficiente, tenho habilidade suficiente, que Deus está me dotando ao nos dar essa orientação, conforme um trimestre quase completo já de orientações sobre isso. Será que vai continuar do mesmo jeito a nossa vida? Não pode. Reflitam na missão do ID. E tenham envolvimento pessoal. Senhor, nos envolva, Senhor. Nos empolgue com o poder da Tua palavra, com o batismo do fogo, com o batismo do Espírito Santo, com a conversão genuína, a levar outras almas a receber também o batismo das águas e ter o caminho aberto para os demais batismos do Espírito Santo e do fogo. Que tenhamos o entusiasmo para que o mundo pegue fogo logo e essa mensagem atinja todo o povo, tribo e língua, e em muito breve tu possas nos buscar. É o que te pedimos. Te agradecemos com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus.